Fala galera, beleza? Começando aqui mais um Pega Visão. Eu sou Pedro Pereira, você está no YouTube do Clique Esportivo. E o Pega Visão, para quem nunca viu, é um quadro em que a gente traz alguns jogos que vão ocorrer no fim de semana e repercute, traz um pouco do histórico dos confrontos, o momento das duas equipes, a tabela do campeonato. E a gente vinha trazendo muitos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Tanto da Série A quanto da Série B. Com o Brasileirão encerrado, a gente passa a focar um pouco mais nos campeonatos internacionais. Vamos falar muito de Champions League, não hoje. A Champions teve o encerramento dela durante essa semana, né? O encerramento da primeira fase. E nesse Pega a Divisão de hoje, a gente vai trazer aqui dois jogos de campeonatos nacionais europeus. Campeonato espanhol, campeonato alemão, que tem dois bons jogos aí nesse final de semana. Começando pelo espanhol. O espanhol tem um confronto entre Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, duas equipes que estão na parte de cima da tabela. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado, está atrás do Girona e do Real Madrid. Enquanto isso, o Atlético de Bilbao é o quinto colocado, está ali próximo também, com 29 pontos. O Atlético de Bilbao venceu 8 jogos dos 16 realizados até aqui, empatou 5 e perdeu 3. O Atlético de Madrid, que a gente está vendo aí na tela agora, venceu 11 dos 15 jogos que realizou, empatou 1 e perdeu 3. Vamos falar um pouquinho do histórico desse confronto, tá? É um confronto entre duas equipes tradicionais do futebol espanhol. E a vantagem nesse duelo é do Atlético de Madrid, tá? Foram 198 jogos oficiais entre as equipes. O Atlético de Madrid venceu 89, o Atlético de Bilbao venceu 74. É bem equilibrado, embora a vantagem seja do time madrilenho, mas os números são próximos e tivemos ainda 35 empates, beleza? Puxar aqui os jogos comando de campo do Atlético. Se a gente pegar aí os 5 últimos jogos comando de campo do Atlético, ou seja, 2019 para cá, nós tivemos apenas uma vitória do Atlético de Madrid, que foi justamente no último jogo, né? É que desmarcou aqui, deixa eu voltar, puxar aqui de 2019 para cá. Foram 5 jogos comando de campo do Atlético Bilbao, 3 vitórias do time da casa, uma vitória do Atlético de Madrid justamente no último jogo, foi 1-0 para o Atlético de Madrid na temporada passada, e tivemos ainda um empate. Então, a vantagem nesse recorte recente e também no recorte geral em jogos comando de campo do Atlético de Bilbao é do time da casa. No recorde geral foram 99 confrontos, o Atlético venceu 51, praticamente metade aí, né? O Atlético de Madrid venceu 29 e tivemos ainda 19 empates. Puxar aqui agora o recorte recente dessas duas equipes, a temporada atual, né? Essas duas equipes. E a gente viu a tabela do campeonato, as duas equipes estão na parte de cima. No caso do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid vem de duas vitórias, venceu a Lazio pela Liga dos Campeões. Antes disso, ainda pelo Espanhol, havia vencido o Almeria. Foram apenas 3 derrotas nesta temporada até aqui. E aí eu vou filtrar aqui os últimos 7 jogos e a gente vai ver que nesse recorte de 7 jogos, o Atlético de Madrid venceu 6 e perdeu apenas um. A única derrota nesse recorte foi para o Barcelona por 1-0. No mais, o Atlético de Madrid venceu todos os outros, beleza? Teve uma boa média de gols marcados, 2,43 por jogo, e uma ótima média de gols sofridos, 0,57 gols por jogo, média bem baixinha aí do Atlético de Madrid, nesse recorte das 7 últimas partidas. Puxar agora o time de Bilbao, o Atlético de Bilbao, que também faz uma boa campanha, mas que vem de empate. Vem de empate agora contra o Granada. Antes disso, havia vencido o Caion por 3-0 pela Copa do Rei e no espanhol, o Rayo Vallecano por 4-0. Então, duas equipes que estão bem na tabela, no top 5 ali do campeonato. Trazer ainda algumas curiosidades em relação a essas equipes, puxar aqui os escanteios no campeonato espanhol. E aí vamos marcar aqui o Atlético de Bilbao e o Atlético de Madrid, tanto em escanteios contra como em escanteios a favor, né? Você vê que o Atlético de Bilbao está entre as 5 equipes ali que menos cede escanteios no campeonato e está entre as 4 equipes com mais escanteios a favor. O Atlético de Madrid, por sua vez, ele não se destaca em nenhum dos dois cenários, assim, né? Então, existe a possibilidade de a gente ter o Atlético de Bilbao que joga em casa, tendo mais gols, ou mais escanteios, desculpa, do que o Atlético de Madrid, beleza? Puxar aqui também
a quantidade de gols marcados por essas duas equipes. E aí, o Atlético de Madrid e também o Atlético de Bilbao, eles aparecem na parte de cima, no top 5, entre as equipes com mais ocorrência de jogos com mais de 2,5 gols. Então, são duas equipes que participam de jogos com uma grande quantidade de gols. O Atlético de Madrid, inclusive, é o segundo, só fica atrás do Almeria nessa tabela. O Atlético de Bilbao aparece ali na quinta posição. Beleza? Então é isso. E ainda nesse fim de semana vai aparecer um outro vídeo aqui no YouTube do Clique Esportivo sobre um jogo do campeonato alemão. E fica ligado aí no feed, que é bem capaz de quando você estiver assistindo esse vídeo, esse outro vídeo também já está disponível. Valeu? Esse é o Pega Visão. E no mais, vai lá no Clique Esportivo, confere no site que tem todas as informações sobre todos os jogos do fim de semana. Um abraço.